Beleza? Tranquilo. Perdi meu apoio aqui. Acho que tem que improvisar. Bora? Bora. Meu apoio tem sido a tela do monitor. Hã? Meu apoio tem sido a tela do monitor. A tela? Né? Então, eu também usei essa tática agora. Bom, vamos lá. Já deu spoiler para alguns. É verdade, eu vi não. Hoje a gente vai meio que continuar com a saga, né? Não era a intenção, mas o Uhum. tema veio bem a calhar. Então, meio que a gente vai continuar com a saga de falando das novidades da Winter 20. Mas Dessa vez eu tô hoje focado, né? hoje com um assunto bem focado. A gente vai falar das novidades do Flow Builder que vai ter na próxima versão, né? Então é algo bem mais específico, mas são alguns pontos bem interessantes que vai vir na próxima versão, né? A gente achou que seria bem válido a gente tratar aqui de forma até meio que exclusiva, vamos dizer assim, né? Porque a gente não falou deles ontem, mas Sim. como é um assunto que a gente já falou aqui bastante de Flow Builder, para quem não sabe o que é o Flow Builder, sugiro que dê uma pesquisada, porque eu acho que quem manja de Flow Builder elimina muito developer por aí. Com certeza. Basicamente É é como isso. a gente falou antes, né? A galera ainda tem tem um pouco de receio de mexer com o Flow Builder, talvez não sei, por ele ser um pouco difícil, sei lá, por não ser popular, porque não é difícil na real. É tranquilo assim, se você Costume, tem que pegar o se você cair costume. de cabeça, fica fácil, Então não tem muito segredo. A mão Então, é só o workflow. Depois disso, o resto é mais difícil. se você for pegar um Process Builder, vai ser complicado. Se você for pegar um Flow, vai ser complicado. Não tem jeito, né? E pelo que a gente viu nas novidades da Winter 20, os caras estão afim mesmo de investir na parada, de fazer, melhorar cada vez mais e trazer esse point and click cada vez mais, né? Sempre, a Salesforce sempre deixa isso bem claro, né? Para mim, é uma das versões que tem trazido muita novidade boa. Sim, Comparada com as anteriores aí, eu acho que essa versão vai ser, tipo, tem muita sensacional. coisa, né? Bom, vamos É, lá. O que a gente tem, então, de vamos lá. novidades do New... No New não, né? Que não é mais New, né? Do Flow Builder, né? Uma dessas novidades, eu lembro de ter olhado, ter visto ela na lista de... A Salesforce, para quem não sabe, ela tem uma área onde você pode postar ideias. Então, você tem alguma ideia nova, alguma coisa que você gostaria, você vai lá e posta. Essa ideia começa a receber votações, você pode indicar para os seus amigos, pode pedir para as pessoas votarem. Quando essa votação atinge 2.000 pontos, ela passa a ser analisada pela Salesforce. Quer dizer que depois de 2.000 pontos, a Salesforce vai olhar para ela. Né? Sim. Só que tem muitos que estão lá que tem muitos pontos, então, óbvio, né? Eles têm um trabalho bem grande. Mas, de certa forma, isso dá um termômetro para eles do que implementar, né? Como a gente falou ontem da lixeira. A lixeira era um que estava lá um trend Há um top tempo. dele. Isso. É. E esse assunto, eu vou falar agora o primeiro, eu lembro de ter visto ele lá, ele também tinha bastante votações. Que é o Show. seguinte, dentro do Flow Builder, você tem várias caixinhas, né? Você tem várias tomadas de decisões, você tem ações, leitura de dados, disparos de e-mails, você tem cada coisa que você faz, ela vira uma caixinha dentro do Sim. Flow Builder. E era difícil de você arrastar essas caixinhas. Você não conseguia mover em bloco. Você movia um, depois você tinha que voltar, mover o outro, mover o outro, mover o outro. E Ficava quando você tem zoado. uma programação, vamos dizer assim, né? Programação, mas como você tem uma programação visual, você não ter a facilidade de arrastar vários era um saco. Né? A Então ideia do isso é Flow algo Builder que a galera é pedia justamente o muito, visual. pedia muito, pedia muito. Então essa é uma das primeiras novidades. Né? Você arrastar vários elementos de uma só vez. Sim. Então, e encaixa. Qual a próxima? Com esse Encaixa arrastar os elementos.
Por quê? encaixa porque você consegue selecionar mais de um. Exatamente. O próximo elemento é o quê? É a navegação aprimorada do clicar e arrastar. É, embaixo agora você vai ganhar tipo, uma toolbar que você pode falar assim, Uhum. eu quero selecionar. E aí você vai arrastar e selecionar os elementos, e daí você clica nesses elementos e arrasta eles. Ou não, tem uma É como mãozinha, ela você pega a destravar. tela inteira Né? e arrasta a tela inteira. Né? Então você Isso cria aí. um toolbar ali que vai permitir você ter algumas facilidades de navegação dentro do Flow Builder. Tá? Isso aí. Terceiro, Isso para algumas pessoas parece besta, mas isso, como eu falei, a ideia do Flow Builder é visual, programação visual. E uma hora que você vai fazer o Flow Builder e não tem isso, ficava muito complicado justamente para quem queria fazer visual, né? não, é besta, mas Então é quando algo. você começa a ter quando começa a ter uma tela mais completa, Uhum. tá voltando o meu som. Aqui tá de boa. Você mexeu na posição daí, Não. nossa, tá dando um retorno para mim. Mas aqui eu não tô escutando o seu retorno, não. Para vocês, áudio, tá bom, pessoal? Dá um zoom nisso pra vocês. Alguém, por Galera, favor. galera, tá com eco. Me Tá, falou. eu vou colocar o fone. Cara, pior que pra mim não tá mesmo. Estranho. Melhorou, pessoal? Não, acho que vai ter que Não colocar. consigo. Eu colocar? Beleza. Não vai rolar o apoio. Não vai. Boa. E agora? Acho que agora Ah, agora sim, agora sim. ele. Bom, vamos lá, continuando. É, o terceiro, o terceiro é o modo de navegação aprimorado dentro de onde você lista os flows, né? O que Sim. acontece? Não lembrei, antes de falar desse modo aqui, queria só continuar o raciocínio lá. Quando você tem um flow muito grande, né, esse recurso simples de você poder arrastar a tela inteira, de você poder arrastar parte da tela, faz muita diferença. Se você pensar num Uhum. flow pequeno, com poucas ações, poucas telas, easy, beleza, você não vê problema nenhum. Mas quando você tem uma programação, vamos dizer assim, né, muito grande, né, um raciocínio muito grande, uma tela que te leva a muitas ações, isso é complicado de você gerir isso. Né? Então essa é uma Sim, ferramenta que, por mais que seja simples, vem trazer muita novidade por conta disso. com E a certeza. terceira é o modo de visualização em formato de list view. Sabe como a gente está num account, num contato, a gente tem a forma de visualizar quando você abre no Lightning, tá, pessoal? Lembrando que a gente está falando de Lightning, Classic é uma coisa que Uhum. pra gente já morreu, a gente não trata mais Não esse assunto aqui. Né? faz tempo. Falando então né, da visão, quando você está no Lightning, para quem ainda nunca fez isso, experimenta clicar naquele botãozinho lá em cima, lá, experimentar Lightning Experience. Quando você está no modo Lightning, você abre uma conta, você já está no List View. Aquilo é um List View. Muitas coisas dentro do setup do Lightning ainda mostra para você na visão Classic. Tá? Uhum. Infelizmente. Mas o Flow Builder é um dos que vai ganhar uma repaginada nessa tela. Então, você já vai ter um layout de List View Lightning dentro dele, tá? Dentro do setup. Sim. Eu posso até estar enganado, mas eu acho que é uma das primeiras que vão ganhar isso, tá? Muitas das funcionalidades ainda estão mostrando aquele layout de Classic feio, tá? É, Sim, eu acho feio, de infelizmente. Se tem meio alguém que sem não acha play. feio, por É, favor me diga, vai. Mas pra mim, Classic é horrível. eu nunca soube mexer, então Bom, não fico perdeu bem nada. perdido. É. Próximo. Qual que é o próximo, cara? Cara, o que a gente também pode fazer é exibir elementos dinamicamente. Então, basicamente, o que a gente consegue fazer com isso?
Na imagem que ele nos traz, para mim não ficou muito claro, só que você vai montar um fluxo, e se eu não me engano, deixa eu ter certeza. Isso, agora tá falando sua internet. Internet tá falhando? É. Alô? Sua imagem congelou pra mim, só tô ouvindo seu áudio. Ah, agora sim. Agora Putz, voltou. Voltou. voltou? Bom, vamos lá. Pra mim tá falhando. O que é esse dinâmico, né? Imagina que você tenha uma tela em Flow e você dá uma opção para ele escolher, olha, A, B, C ou D. Né? E o que ele tinha que fazer antes? Conforme a opção que ele selecionava, ele te levava para uma outra tela para você selecionar uma outra opção, que era como se fosse um pick list independente, sabe? Tipo, selecionar isso, mostra isso, selecionar isso, mostra isso. Agora você vai conseguir ter essa flexibilidade de conteúdos dinâmicos dentro da mesma tela. Uhum. Cara, pra mim tá falhando muito. Já vou tentar trocar de. Você está no 4G ou está no wireless? Já tentei os dois. Aí complicou. É. Ah, beleza. Tô escutando pouco aqui, mas se falhar, você dá um toque. Tá. Mas é isso aí. Então, e o que isso traz para quem trabalha com Flow muito, né? Exatamente o que eu falei um pouco atrás, de você ter uma tela muito grande com muitos blocos, né? Quando você tinha esse cenário de você tinha que tomar decisões, cada uma dessas decisões era um bloco. Agora não, agora vai ser um único bloco que, conforme a decisão que ele escolhe, você joga para o próximo cenário, entendeu? Então isso vai facilitar muito a vida de quem trabalha com Flow. Sim. Antes de você ir E pro último, por último, porém não menos Cleiton fez uma importante, quer falar de pergunta. outra coisa? Não, vamos deixar. Esse último é muito bom. Vamos responder a pergunta do Cleiton aqui antes. Ele perguntou se o Flow é a ferramenta de Salesforce que eles estão apostando pesado para evitar o máximo os devs. Cara, eu não diria Sim. evitar. Você acha que sim? Eu não diria evitar. Cara, não, eu não digo evitar, mas eu acho que foi o que eu falei, né? Sim. Se tem uma pessoa que é boa em Flow, ela elimina muitos devs. Sim. Esse é o ponto. Com certeza. Entendeu? Não é que ela quer evitar que tenha devs. Não, porque a gente sabe que tem coisa que, infelizmente, ou felizmente, só vai ser possível fazer com programação. Até porque eles trouxeram o Light Web Component também para trazer mais devs para dentro do mercado. Então, eu não diria evitar, mas com certeza ajudar nas demandas. Não depender tanto, isso aí. Você consegue fazer coisas complexas que você não conseguiria fazer com Workflow e com Process Builder, tomada de decisão, interação com o usuário, você consegue fazer com o Flow sem depender de um dev para criar componente, sem depender de um dev para criar código para isso. Né? Então isso te dá um poder grande de customização. Né? Porque aqui a gente está falando de customização, que é o forte da ferramenta, você poder customizar ela para qualquer coisa, para qualquer cenário, independente do que você precisa, você consegue fazer hoje com o Salesforce. Né? Ela é uma ferramenta que permite você customizar praticamente tudo, cara. Tudo. Né? Difícil você ter um cenário assim que você fala, puta, é impossível você fazer isso com o Salesforce. É algo, a menos quando é algo assim, dependo muito de CPU, dependo muito de processamento. Mas ainda assim, nesses casos, a Salesforce dá uma ferramenta para isso. Né? Preciso processar um negócio muito grande que vai estourar sempre o limite de CPU. Ela vai falar assim para você, tudo bem. Tá aqui o Heroku, faz o seu código, essa linguagem, fala com o Heroku processa para você, seja lá o tempo que for gastar, e te devolve o dado. Então, assim... Pode não ser a solução mais barata, mas funciona. Mas faz, exato. Mas ela vai fazer. Então, assim, é difícil algo que você imagine que não seja possível fazer com o Salesforce. Né? E aí, isso a gente só está olhando para o Core e para o Heroku agora, né? Se a gente olhar para todo o ecossistema Salesforce, aí vai muito mais além. Né? Com certeza. Bom, agora sim, espero ter respondido aí, Cleiton. Acho que deu até uma avançada a mais aqui no assunto, mas enfim. E por último, vamos lá. Programar o início de um flow. O que isso quer dizer?
Agora você vai conseguir agendar o início de um flow. Quando você tem aquele flow autoloader, né? Uhum. Você antes tinha que fazer o quê? Ou você disparava ele via Process Builder, ou você disparava ele via uma batch. Você tinha que forçar o início dele, né? Agora Tinha que não, chamar agora alguma você já coisa. pode, no próprio flow, você vai conseguir falar, olha, eu quero que esse flow aqui rode toda segunda-feira. Acabou, Uhum. cara. Então, já é mais É, um ponto onde você não vai depender de um dev criar uma batch ou dev criar um schedule para poder executar aquilo para você. isso é bom demais. E Até para os sim, devs, sim, diria, até para os devs. porque batch, Porque às vezes o batch pode complicar muita coisa. você vai. E outro, você para de pedir para o dev um simples agendamento, né, cara? Você Uhum. foca do dev para fazer coisa de dev e o que é um É, agendamento simples ou um agendamento de um processo ser feito nesse agendamento de processo. Simples assim. isso aí. Beleza? Certinho. É Queria isso fazer uma aí, pergunta Jimmy. para todos os participantes aqui. Quem Manda. já viu o Flow Builder? Quem já abriu ele? E quem ainda nunca olhou para a cara dele? Só ouviu falar. Não, pode ter gente que nem sequer ouviu falar, né? É. Alguém aqui nunca ouviu falar do New Flow Builder, por favor? A gente pode confundir com o workflow, né? Às vezes tem É. disso. O É, Rodrigo cara, eu falou que também é a melhor acho. atualização de todas, né? Eu acho que essa versão vai Eu tenho essa ser opinião também. supimpa, cara. Tô muito Muita esperançoso coisa. com ela. Ó, o Guilherme já Muita coisa usou. nova. O Clayton falou que já viu, mas só usou no Trailhead. Tá igual eu, cara. O Rodrigo falou que ama o Flow Builder. Bacana. Aí que falou que já ouviu falar. Esse é um bicho estranho, mas eu já ouvi falar. É, É, tem um para começo quem, já. pra quem não conhece, sugiro abrir o setup da sua org e digitar Flow. Vai aparecer lá o Flow Builder. Clica nele, dá um novo e dá uma E ver olhada o que nele. acontece. Vê o que acontece. Dificilmente você vai conseguir sair do 0 a 0, tá? É. Sendo bem sincero. Bem sincero. Esses dias eu abri ele, na última live do aluno que a gente teve, um aluno perguntou, o Elton perguntou do New Flow, eu abri, tentei fazer um exemplo básico e não consegui, para vocês terem uma ideia. Então, assim, provavelmente vocês não vão conseguir fazer algo muito avançado se não tiver Uhum, um passo a passo ali, tá? Mas eu acho que é uma ferramenta do caralho. Acho com que vale a certeza. pena se dedicar. Eu já falei até aqui antes, a gente tinha a intenção um tempo atrás de fazer um webinário só de New Flow Builder, logo que saiu a nova versão, mas a gente tomou prioridade para outros temas, né? Não vai ser nossa Uhum, prioridade agora, porque, como a gente já cansou de falar aqui, a gente já está trabalhando muito pesado no pesado. curso de Dev, né? Então, a gente não vai conseguir focar nisso agora, embora seja algo que eu quero fazer, né? Uhum, Tanto para aprender mais sobre o poder dele, como para poder compartilhar isso com vocês, mas é algo que vai ter que esperar um pouco ainda, né? Talvez depois do curso de Dev a gente tenha mais time para isso, mas agora nesse momento a gente está mergulhado no curso de Dev. Então, para vocês terem uma ideia, a gente está tendo que caçar temas assim, de última hora para poder fazer a live aqui. Temas que não requer uhum. muito tempo de preparo para fazer a live, porque a gente quer vir para cá também preparado. A gente não quer vir para cá para simplesmente falar qualquer besteira, qualquer bullshit que não agrega nada para vocês, né? Aí Isso não aí. teria sentido ter uma live para chamar todo mundo para a live. Então, isso tem tomado um tempo, né? O curso de Dev está tomando um tempo livre que a gente tinha, mas eu acho que vai ser benéfico, né? É para um bom propósito. Com certeza. Então, é isso aí.
acho que encerra o nosso assunto aqui, os 5 pontos que a gente queria trazer de novidades do New Flow, não é mais New Flow, do Flow Builder. E a gente se vê amanhã às 9h41 aqui no Instagram, beleza? Isso aí. Falou, Valeu, galera. pessoal. Tchau, tchau.